irmãos, estamos novamente aqui para adorar ao Senhor, meditando na Palavra de Deus. Espero que todos estejam bem, crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que tenha sido um domingo agradável a todos, apesar das dificuldades que todos temos enfrentado neste isolamento. Mas hoje à noite nós queremos meditar sobre outro livro do Antigo Testamento. Há pouco terminamos de estudar o livro do profeta Jonas, e uma das palavras que ficou muito marcante naquele livro é exatamente a misericórdia. Deus é um Deus de misericórdia. Vimos no profeta Jonas o quanto Deus foi misericordioso com os marinheiros ali no capítulo 1 que se converteram, com o próprio Jonas, Deus dando uma segunda oportunidade para Jonas, com toda a cidade dos ninivitas que se converteram. Deus foi extremamente misericordioso. Mas hoje nós queremos observar um outro livro que tem uma relação com o livro do profeta Jonas, mas é um profeta do Antigo Testamento, também um dos profetas menores, e este é o profeta Naum. Nós queremos meditar sobre a profecia de Naum, exatamente porque ela tem uma relação com a profecia de Jonas. De cara já fica óbvio que essa relação são os ninivitas, mas é uma profecia mais difícil. Enquanto Jonas apresenta a misericórdia de Deus, a alegria de pessoas que se convertem, que deixam seus pecados, o profeta Naum apresenta uma mensagem de juízo de Deus contra a cidade de Nínive. Então a mensagem de hoje é exatamente sobre a profecia de Naum. Vamos ver todo o livro de Naum de uma maneira bem sintética, e esses 3 capítulos de Naum tratam diretamente da destruição da cidade de Nínive, logo depois do período da profecia de Jonas. Nós queremos então deixar a seguinte ideia, que vai basicamente resumir todo o livro do profeta Naum e vai fazer uma relação com o livro do profeta Jonas. É que o Deus da misericórdia, ele também se ira contra o pecado. A ideia é que nós aprendamos a partir do estudo deste livro que o nosso Deus, ele é um Deus de misericórdia, certamente. Ele tem paciência com os nossos pecados e erros. Deus dá oportunidade de arrependimento para o pecador, mas há um momento em que o Senhor se ira contra o pecado e pune o pecador, derrama juízo contra o pecador, e é o que nós vamos observar aqui na profecia de Naum, uma profecia que foi determinada para Nínive e, obviamente, historicamente já foi cumprida. Então, a ideia principal da nossa meditação é que o Deus da misericórdia, ele também se ira contra o pecado, e dentro do texto de Naum, vamos observar o livro todo. É um livro curto, vamos ver os 3 capítulos de uma maneira sintética, mas apresentando esta verdade de que o Deus da misericórdia também se ira contra o pecado. A primeira verdade, vamos ver 3 verdades principais aqui do livro do profeta Naum, e que são verdades que apresentam um atributo de Deus, o fato de Deus ser justo, o fato de Deus ele se irar contra o pecado e punir o pecador. A primeira verdade evidente neste livro é que Deus se ira contra o pecado e pune o pecador. É a primeira verdade óbvia: Deus se ira contra o pecado e pune o pecador. Ficamos sempre aguardando a misericórdia de Deus, e aquele pecador que se arrepende, certamente ele suplica pela misericórdia do Senhor e recebe, porque Deus é bom. Mas existem aqueles pecadores que vivem nos seus pecados. O pecado se torna um vício na vida desses pecadores, e eles não estão muito arrependidos do que estão fazendo. Pelo contrário, perpetuam suas atividades de pecado, desrespeitam a Deus, desrespeitam a santidade do Senhor, e então Deus vem na sua ira e julga e pune este pecador aqui na terra, e se ele ainda não creu no Senhor Jesus Cristo, vai ser punido por toda a eternidade. Nós queremos observar então, nessa primeira ideia, Deus se ira contra o pecado e pune o pecador, essa primeira verdade. Vamos observar o capítulo 1 do verso 1 ao 8. O verso 1 logo explica o seguinte: sentença contra Nínive, livro da visão de Naum, o Elcocita. Então, é uma sentença
Deus está julgando, Deus julgou Nínive e está sentenciando Nínive a um castigo, toda aquela cidade. E é o livro do profeta Naum, a visão que Naum teve da destruição de Nínive. Naum o Elcocita. Não temos muitas informações sobre o autor do livro, praticamente não há nada fora do próprio livro do profeta Naum que nos fale sobre ele. A cidade de Naum Elcos também é uma incógnita, existem pelo menos 4 teorias para a cidade de Elcos, de onde veio Naum. Ela pode ser uma cidade próxima de Nínive, uma cidade na Galileia, e uma outra teoria é que pode ser a própria Cafarnaum, né? A cidade de Naum recebeu esse nome por causa do profeta e anteriormente era Elcos, mas são teorias, ninguém sabe ao certo exatamente onde fica a cidade de onde veio Naum. Mas algo importante ainda sobre Naum é o significado do seu nome. Naum significa compaixão. Compaixão, misericórdia, conforto. A ideia é até irônico, e Deus se usa de muitas ironias dentro dessa profecia, é que o profeta que tem o nome por compaixão trata de uma mensagem onde a compaixão de Deus por Nínive encerrou, acabou, agora Nínive será julgada e punida pelos seus próprios pecados. É importante observarmos a data desse livro. O livro foi composto no século VII a.C., não temos a data precisa, mas foi composto no século VII a.C., antes da destruição da cidade de Nínive, que é historicamente muito bem marcada. Este livro, o livro do profeta Naum, é uma visão da destruição da cidade de Nínive, que aconteceu em 612 a.C., século VII a.C. Então o livro foi escrito antes de 612 a.C. É muito interessante que o livro do profeta Jonas foi no século VIII a.C. Então nós temos aproximadamente uns 100 anos de diferença, aproximadamente, entre a conversão dos ninivitas, segundo a pregação do profeta Jonas, na profecia de Jonas, e a destruição da cidade de Nínive no século VII a.C., em 612 a.C. Então muita coisa mudou em um século ali naquela cidade. Nínive era a capital do Império Assírio, e o Império Assírio ele destruiu e dominou muitas nações. Em 701, por exemplo, o Império Assírio chegou às portas, né, da cidade de Jerusalém, sitiou ali a cidade em 701 a.C. Em 664 a.C., a cidade de Nínive, o Império Assírio, melhor dizendo, dominou Tebas. Tebas era a capital do Egito, uma grande potência na antiguidade naquele período. Então, em 664 a.C., a Assíria domina Tebas. É importante porque isso depois vai aparecer dentro da profecia aqui de Naum. Então, entre 664, que a Assíria domina Tebas, e 612, foi o período, muito provavelmente, em que a profecia de Naum foi registrada, porque o profeta Naum faz referência à destruição de Tebas nessa profecia, como vamos observar mais lá na frente. Então, todas essas datas nos mostram o período em que Naum foi escrito, o livro do profeta Naum, e a fidedignidade desta profecia. Um rei muito importante na Assíria era o rei Assurbanipal. O rei Assurbanipal foi o último rei forte, o último rei de relevância, de importância, e ele morreu ali por volta de 627 a.C. Logo depois da morte de Assurbanipal, né, na verdade em 626 a.C., logo depois da morte de Assurbanipal, então a Assíria ficou vulnerável e começaram a surgir investidas contra o Império Assírio. Nessa época, a Babilônia era vassala do Império Assírio, era subordinada ao Império Assírio. Então, a partir de 630 a.C., surgiram guerras civis dentro do Império Assírio, promovidos pela própria Babilônia. Quando a Babilônia, então, se alia à Média, que era outro reino antigo
que estava em rebelião contra o Império Assírio, eles conseguem dominar, virar o jogo em 612, invadem a cidade de Nínive e a tomam, e então inicia aí o crescimento do Império Babilônico, mas aí é outra história. Então, o profeta Naum está exatamente nesse período, escrevendo esta profecia certamente que Deus deu a ele sobre a grande cidade de Nínive. Deus amava Nínive, era uma cidade muito importante para ele. O Senhor mandou um profeta Jonas pregar para aquela cidade, cerca de um século antes de sua destruição, aproximadamente. E todo o povo, inclusive o rei de Nínive, se converteu e creram no Senhor e se arrependeram dos seus pecados. Mas agora a situação é bem diferente e nós vamos tentar perceber o que foi que aconteceu aqui. Interessante destacar que o poder e a cultura assíria atingiram seu ápice em Assurbanipal, de 668 até 627. Assurbanipal participou da destruição ali, da invasão de Tebas, a capital do Egito, em 664. Tudo isso mostra um cenário político da época, de modo bem resumido, para compreender o que é que Deus, a ira de Deus contra a cidade de Nínive e contra o Império Assírio. Agora, do verso 2 do capítulo 1 até o verso 8 da profecia de Naum, nós temos um hino, um salmo de vitória, um salmo de um guerreiro. E esse guerreiro é Deus. Deus é retratado nesses versículos introdutórios como um guerreiro que canta a sua vitória. Aqui o salmo do verso 2 ao verso 8 é um salmo de vitória, é um salmo de um guerreiro e Deus é este guerreiro. Olha então o verso 2 de Naum. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. Perceba que nós temos uma outra visão sobre a pessoa de Deus. Deus como um vingador, Deus como zeloso. Zeloso aqui se refere a ciumento. Ciumento no bom sentido. Ciumento no sentido de que Deus não quer ver, na metáfora do casamento, a sua esposa com outros. A ideia da idolatria. Então, quando diz que Deus é zeloso, significa que Deus é contra a idolatria. Nínive deveria estar adorando ao Senhor, porque conheceu a revelação de Deus. O profeta Jonas foi lá e pregou para eles se converteram, mas em algum momento da história as coisas mudaram. Então o Senhor é vingador e cheio de ira. Ser vingador aqui e ser cheio de ira não é a mesma coisa da vingança e da ira do ser humano. O ser humano, quando pensa em vingança, entende que é um pecado. A ira do ser humano também é pecaminosa, porque nós não temos a santidade de Deus. Então, normalmente, quando nos iramos, estamos pecando. E quando queremos nos vingar, também estamos pecando. Mas quando a Bíblia fala da vingança e da ira de Deus, a Bíblia está falando, a revelação do Senhor está falando de Deus retribuir o pecador. De Deus retribuir o pecador com um castigo adequado ao seu pecado. A misericórdia de Deus significa que Deus não vai fazer isso. Significa que Deus decidiu retardar esse castigo ou não aplicar esse castigo baseado no arrependimento, na conversão. Mas os ninivitas, segundo o querer de Deus, estão merecendo este juízo. O Senhor é o vingador. Ele vai retribuir os pecados dos ninivitas com juízo. Os ninivitas agora não são mais povo de Deus. Os ninivitas agora são adversários, inimigos de Deus, porque escolheram viver no pecado, mesmo conhecendo o Senhor. Mas, para equilibrar um Deus vingativo, ou melhor, a palavra vingativo é muito negativa, é melhor dizer um Deus vingador, um Deus irado contra o pecado. Mas olha o verso 3, ele equilibra o nosso entendimento da pessoa de Deus. Naum, capítulo 1, verso 3. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocente ou culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta, na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Então Deus, ele é tardio em irar-se.
O Senhor, ele não se ira por qualquer motivo, ele não perde a cabeça e destrói uma nação. Deus espera um bom tempo, avalia obviamente todas as situações segundo a onisciência, a sabedoria infinita do Senhor, e então ele pune o pecador. Veja que o Senhor é grande em poder, mas ele jamais inocenta o culpado. Deus não torna o culpado inocente. O que é que o Senhor faz? Por isso que a salvação, é isso que Deus faz. A salvação, ela é substitutiva. Quando uma pessoa é salva, não quer dizer que Deus inocentou o culpado, mas quer dizer que Deus puniu o inocente no lugar do culpado, fazendo substituição daquela punição. Foi o que Deus fez com o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus foi para a cruz para nos substituir na nossa condenação no inferno. Por isso, todo aquele que crê no Senhor Jesus é salvo. Deus puniu alguém que se ofereceu, no caso o Senhor Jesus Cristo, uma pessoa sem crime, sem pecado. Deus puniu para poder dar liberdade, salvação a um criminoso. No caso aqui dos ninivitas, Deus jamais vai inocentar o culpado, eles serão punidos pelos seus erros, e essa profecia trata exatamente disso. E então, falando do poder de Deus, nós temos aqui algumas figuras que apresentam o quanto Deus é poderoso, e os ninivitas deveriam saber disso. O Senhor tem o caminho na tormenta e na tempestade. Deus controla a tempestade. As nuvens são o pó dos seus pés. Deus é quem sustenta as nuvens. Elas são belíssimas, mas elas são o pó dos pés do Senhor. No verso 4 e no verso 5, nós observamos o poder de Deus sobre a criação, tempestade, o mar, os rios, as florestas, os montes, de uma maneira poética. É dito aqui que Deus pode arrasar tudo. Deus controla todos esses elementos. E no verso 6... nós lemos assim, Naum capítulo 1, verso 6. Quem pode suportar a sua indignação? E aqui é uma pergunta retórica de outras que aparecem nessa profecia, e a resposta é ninguém. Ninguém pode suportar a indignação de Deus. E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A resposta clara é ninguém. Ninguém resiste à ira de Deus. A ira de Deus é destruidora. A sua cólera, ainda no verso 6, a sua cólera se derrama como fogo e as rochas são por ele demolidas. Então perceba que a cólera de Deus, a ira de Deus, ela destrói as coisas como o fogo destrói. Deus, na sua ira, destrói as montanhas e as rochas. Veja o tamanho do poder do Senhor. Ou seja, Nínive não vai suportar. Devemos lembrar disso, irmãos. O Senhor nosso Deus é um Deus de misericórdia, mas o Senhor também é um Deus de ira, e a ira de Deus não é injustificada, é uma ira contra o pecado. Deus, ele julga a humanidade por causa dos seus pecados. Nós não temos como afirmar precisamente, mas é muito parecido e é muito provável que esta pandemia que estamos enfrentando seja o juízo de Deus contra a humanidade de modo geral, que não reconhece o Senhor como Deus e que não dá glórias a Deus, mesmo Deus sendo soberano sobre a criação e sobre todas as coisas. Olha então, Naum capítulo 1, verso 7. Naum capítulo 1, verso 7 diz o seguinte: o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Veja, o Senhor se ira, o Senhor despeja sua cólera como fogo, destrói as rochas na sua ira. O Senhor é todo poderoso, ele não inocenta o culpado, mas o Senhor é bom. Irmãos, nós devemos ter esse equilíbrio que a Bíblia nos dá sobre quem é Deus. E vamos passar a vida toda tentando aprender isso. Deus, ele se ira contra o pecado, pune o pecador, mas ao mesmo tempo ele é um Deus da misericórdia, ele é bom. Deus, ele é fortaleza, ele nos fortalece no dia da angústia. Ele conhece os que nele se refugiam, ele conhece aqueles que buscam a Deus no meio do seu sofrimento. Muitas vezes no sofrimento nós podemos buscar outras coisas para nos alegrar, para nos proteger, e aí nós passamos a idolatrar estas coisas e deixamos Deus de lado. É por isso que muitas pessoas que estão sofrendo alguma situação na sua vida, quer seja emocional, psicológica ou física, acabam procurando outros auxílios e deixam Deus de lado.
É claro que não significa que nós não possamos tomar um remédio, ou fazer um exercício, ou conversar com pessoas para obter esse auxílio. Isso não é errado, mas deixar Deus de fora da nossa vida nesses momentos, sim, é um grande erro. Deus conhece aqueles que o buscam como auxílio e como refúgio. Deus é bom, apesar de ser um Deus que se ira contra o pecado, e isso também é bom, porque a justiça de Deus sempre é boa. Mas o Senhor é bom, o Senhor fortalece os que o buscam. Então, a humanidade tem escolhas a fazer. Ou busca o refúgio no Senhor, ou despreza o poder de Deus. Então, Nínive, na época, desprezou o Senhor, mesmo conhecendo ali através da profecia de Jonas, e vai pagar pelos seus pecados. Olha o verso 8. Mas com inundação transbordante acabará de uma vez com o lugar desta cidade, com trevas perseguirá o Senhor os seus inimigos. Deus é bom, mas ele vai perseguir o seu inimigo, e quem é o inimigo de Deus? É aquele que vive nos seus pecados, é aquele que vive pecando contra o Senhor deliberadamente, sem querer saber das coisas do Senhor, principalmente aqueles que ouviram do Senhor e o rejeitaram. Estes, Deus vai tratar e vai resolver, e muito provavelmente vai despejar a sua ira contra estes que não amam ao Senhor. Deus se ira contra o pecado e pune o pecador. Esta é a primeira verdade clara que observamos no livro do profeta Naum, e é estes versículos que acabamos de ler, do verso 2 ao verso 8, é um salmo, é semelhante dos salmos que nós temos no Saltério. É um salmo que apresenta um cântico de vitória do guerreiro que vai à batalha e vence esta batalha contra os seus inimigos, do vingador, daquele que arrasa os seus oponentes dentro de uma guerra. Deus é este guerreiro e o Senhor se coloca contra a cidade de Nínive, ai daqueles a quem o Senhor despeja sua ira. Irmãos, isso deve nos fazer lembrar quem é o Senhor nosso Deus. Ficamos muito acostumados com a misericórdia de Deus, que é maravilhosa, e podemos nos permitir vários pecados dia após dia, esquecendo que o Senhor também, ele é um Deus de ira, o vingador, e vai cobrar. Lembre-se de Gálatas 6,7, lá diz, olha, de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então, se você semeia pecados na sua vida, mesmo sendo crente no Senhor Jesus Cristo, sabe o que é pecado e deliberadamente comete esses pecados, nem sofre mais com o pecado que cometeu e até esquece de pedir perdão a Deus, isso é sinal de que você se acostumou ao pecado. Então, muito cuidado, a ira de Deus pode estar perto de ser despejada sobre a sua vida. Segunda verdade no livro de Naum que nós queremos observar essa noite: o pecado sempre cobra o seu preço. Lembre-se disso. O pecado sempre cobra o seu preço. E o preço do pecado é a destruição. Irmãos, isso é uma mensagem importantíssima para toda a humanidade. Mas para nós que somos crentes no Senhor Jesus Cristo é muito importante. Porque achamos que por sermos salvos, o povo de Deus, a igreja de Jesus, nós poderemos cometer qualquer pecado e nada vai chegar até nós. Não é bem assim. Lembre-se de Israel. E aqui vamos observar nesse tópico que o povo de Judá, ele deveria estar atento às mensagens de Deus. Mensagem de Deus para o reino do norte, mensagem de Deus para Nínive. O próximo seria o povo de Judá, a nação de Judá. Da mesma forma, temos que observar essas mensagens com relação à nossa vida. Somos crentes em Jesus, mas se vivermos em pecado, e isso pode acontecer, não deve, mas muitas vezes acontece, lembre-se disso, que o pecado sempre cobra o seu preço, e o preço é a destruição. Então, nós vamos observar aqui do capítulo 1, verso 9, ao capítulo 2, verso 10, a ira de Deus contra a cidade de Nínive. E aqui nós vamos observar a visão de Naum no momento da destruição de Nínive. Obviamente é uma profecia para o futuro. Futuro de Naum para nós é passado. Nínive já foi há muito tempo destruída, mas a lógica aqui é que Naum olhou para o futuro, Deus deu a ele a visão do futuro de como seria a destruição de Nínive, e é o que Naum vai descrever agora.
Então, do verso 9 ao 10, nós lemos assim: Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo, não se levantará por duas vezes a angústia, porque ainda que eles se entrelaçam como os espinhos e se saturam de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. Então toda aquela cidade será destruída e consumida como a palha, mesmo na angústia eles serão destruídos pelo Senhor e não haverá retorno para eles. Olha o verso 11 e o verso 12. De ti, Nínive, saiu uma máquina, de ti, Nínive, saiu um que maquina o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. Assim diz o Senhor: por mais seguros que estejam e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados e passarão. Eu te afligi, mas não te afligirei mais. Observe então que alguém da cidade de Nínive, muito provavelmente quando aquele rei que se convertera na época de Jonas foi substituído, o seu substituto imediato ou o posterior, ele pode muito bem ter retornado à idolatria, aos deuses de Nínive, os deuses que foram rejeitados naquele momento de avivamento e de conversão. E este que maquina o mal, esse conselheiro vil, conselheiro do mal, colocou Nínive a perder. E então o Senhor diz que, embora sejam numerosos, era uma cidade muito grande e bem protegidos, era uma cidade muito bem fortificada, capital do Império Assírio, eles seriam exterminados e haveriam de passar, ou seja, a história deles haveria de acabar. Deus afligiria Nínive, mas nunca mais a afligiria. Por quê? Porque ela não existiria mais, seria destruída nesse ano de 612 a.C. Ao contrário de Nínive, e aqui vem uma razão muito interessante, o motivo dessa profecia para Nínive, mas principalmente essa profecia foi dada ao povo de Judá, para que Judá compreendesse que o Senhor é misericordioso, mas também que o Senhor, ele é um Deus de ira. Lembre-se, essa profecia foi escrita no século VII, muito provavelmente entre o ano 626 e antes de 612. Naum escreveu essa profecia e o povo de Judá teve conhecimento dessa profecia para entender que Deus, ele tem misericórdia, como teve misericórdia dos ninivitas quando se arrependeram dos seus pecados, mas também para que o povo de Judá compreendesse que Deus, ele é o vingador e pune o pecado. Judá estava muito acomodada, achando que por ser o povo de Deus, o poder de Deus, a vingança do Senhor não recairia sobre ela. Outro alerta antes deste da cidade de Nínive foi o cativeiro assírio, que aconteceu em 722. Os assírios, eles invadiram o Reino do Norte, destruíram o Reino do Norte. Jeremias fala um pouco dessa destruição, em 2 Reis, capítulo 17, também apresenta um pouco sobre essa destruição, mas o fato é que em 722 a.C., o Reino do Norte foi destruído pelo Império Assírio, e a nação de Judá devia estar atenta que Deus, ele é misericordioso, ele manda os profetas, ele manda os pregadores, mas se o povo não se arrepender do pecado, em algum momento, Deus vai se irar, e então o pecado vai cobrar o seu preço, ou seja, a destruição, e a nação será destruída completamente ali. Estamos falando isso por quê? Porque agora no verso 13 do capítulo 1 do livro de Naum, nós ouvimos falar sobre Judá. Olha o que nós lemos em Naum capítulo 1, verso 13. Mas de sobre ti, Judá, quebrarei o jugo deles, e romperei os teus laços. Porém, contra ti, a Síria, o Senhor deu ordem que não haja posteridade que leve o teu nome. Da casa dos teus deuses exterminarei as imagens de escultura e de fundição. Farei o teu sepulcro, porque és vil. Eis sobre os montes os pés dos que anunciam boas novas, do que anuncia a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o homem vil já não passará por ti, ele é inteiramente exterminado. Este homem vil representa os assírios.
Deus está dizendo que vai quebrar o jugo de Judá. Um grande opressor de Judá naquele momento eram os assírios. Como eu falei, em 701, eles chegaram a sitiar Jerusalém no período do rei Ezequias, mas o Senhor os livrou e os assírios estavam crescendo enormemente. Mas Deus diz: olha, eu vou destruir os assírios por amor a vocês também. Os assírios não serão um jugo sobre vocês, não serão um inimigo de vocês, vocês ficarão livres para poder adorar, livres para pagar os seus votos, livres para viver segundo a vontade de Deus. Observe que no verso 15 nós lemos: os pés dos que anunciam boas novas, que estão nos montes, eles vão anunciar a paz. Paz para quem? Para Judá, povo de Deus. Destruição para quem? Para os ninivitas, para os assírios que eram contra o povo de Deus. Os ninivitas seriam julgados porque se afastaram do Senhor e porque escolheram a maldade e porque escolheram ir contra o povo do Senhor. Isso deveria ser visto pelos judeus naquele período como bênção de Deus, como libertação, e eles deveriam, gratos, buscar cada vez mais ao Senhor. Mas infelizmente não foi o que aconteceu. Em 612 a.C., Nínive foi destruída pela Babilônia. Em 605 a.C., Nabucodonosor, já como o rei que haveria em breve de estar regendo plenamente sobre a Babilônia, ele comete a primeira invasão a Jerusalém. Ou seja, foi um curto espaço de cerca de 7 anos de diferença da destruição de Nínive para a primeira deportação de judeus de Jerusalém. Essa deportação em 605 foi a deportação em que Daniel foi levado com aproximadamente 15 anos de idade para a Babilônia. Observe então que os judeus, eles não atentaram para esta mensagem do profeta Naum, eles não viram a bênção que Deus estava dando para eles, eles não ficaram gratos pelo livramento dos assírios, nem ficaram satisfeitos com a bondade de Deus para com eles, livrando-os desse inimigo. Pelo contrário, eles continuaram em idolatria, continuaram em pecados, e então o Senhor também os levou cativo. Começando em 605, os babilônios levaram os judeus cativos, depois em 597 a.C., segunda deportação, e a maior deportação, a destruição de Jerusalém, que aconteceu em 586 a.C., também pelos babilônios. Então, o Senhor deu oportunidade a Judá de arrependimento. Essa mensagem do profeta Naum tem o mesmo sentido para nós, o sentido de que nós devemos nos arrepender dos nossos pecados, perceber a misericórdia e a bondade de Deus hoje, para que o Senhor não venha a nós como vingador por causa dos nossos próprios pecados. E então começa a visão da destruição de Nínive, precisamente. Capítulo 2, verso 1, nós lemos assim: o destruidor sobe contra ti, ó Nínive. Guarda a fortaleza, vigia o caminho, fortalece os lombos, reúne todas as tuas forças. Ou seja, prepare-se para a destruição, porque o destruidor está chegando e hoje você será destruída. Naum, capítulo 2, verso 2 diz: porque o Senhor restaura a glória de Jacó como a glória de Israel, porque saqueadores os saquearam e destruíram os seus sarmentos. Uma outra razão, outro motivo para a destruição de Nínive também é porque em 722 os assírios invadiram o reino do norte, chamado Israel, a segunda metade de Israel, após a divisão do reino, e destruíram tudo e levaram cativos os israelitas. E isso é isso que está falando Naum capítulo 2, verso 2, quando diz: porque saqueadores os saquearam e destruíram os seus sarmentos. É isso que Naum está falando quando diz que o Senhor restaura a glória de Jacó como a glória de Israel. Mais uma razão para Deus estar destruindo a cidade de Nínive e punindo os assírios. Se os ninivitas não tivessem deixado de servir e adorar o Senhor, desde o período de Jonas, certamente o Senhor Deus não estava cobrando estas questões, não estava punindo Israel, melhor dizendo, punindo Nínive por conta destes pecados. Deus haveria deixado de lado, Deus haveria perdoado tais pecados da nação. No entanto, a nação voltou aos seus pecados, os ninivitas voltaram à sua idolatria, e então Deus
decidiu derramar juízo contra os assírios. No verso 3 nós temos uma descrição do exército que vai invadir Nínive. No verso 4, é um verso muito conhecido na escatologia, por isso vamos ler Naum capítulo 2, verso 4, e vamos trazer uma breve explicação sobre esse versículo. Naum 2, verso 4 diz: os carros passam furiosamente pelas ruas e se cruzam velozes pelas praças, parecem tochas, correm como relâmpago. Alguns livros de escatologia dispensacionalistas, eles trazem um ensino muito errado sobre esse versículo, como se ele estivesse se referindo aos carros modernos de hoje, com as suas luzes, com a sua engenharia mecânica moderna, e como se fizesse referência ao momento de hoje em que nós vivemos, para enfatizar o cumprimento de certas profecias. No entanto, Naum 2, verso 4 não tem nada a ver com isso. Esses carros que passam furiosamente, que cruzam velozes, são os carros de guerra que vão invadir a cidade de Nínive, os carros dos babilônios. Então, na perspectiva deles, eram carros muito velozes. Para nós, não, eram como se fossem charretes hoje, mas na época eram carros extremamente velozes. E eles passavam, parecem tochas, correm como relâmpagos, muito provavelmente porque eles tinham lanças, flechas, bolas de fogo que eles estavam carregando nestes carros, atirando nas pessoas ou contra a muralha. O fato é que não é nenhuma profecia para os dias de hoje, mas é uma profecia para a destruição da cidade de Nínive. Então nós temos que ter cuidado com este erro que muitos intérpretes cometeram com relação a Naum, capítulo 2, versículo 4. Esse texto não trata de carros modernos dos dias de hoje, mas ele trata de carros antigos, carros da antiguidade, carros de babilônios com rodas, movidos a cavalos, carros que entravam na cidade de Nínive para destruí-la com fogo. Essa é a verdade aqui, a profecia de Naum, que se cumpriu em 612 a.C. O verso 5 fala dos nobres que tentavam fugir da cidade, mas quando iam sair das muralhas, eram interceptados pelo exército inimigo e eram mortos, e foram mortos. Todos eles foram mortos. Não havia como escapar. O inimigo armado estava por todo lado. Naum capítulo 2, verso 6, fala das comportas dos rios que se abriram e do palácio que foi destruído. Essa comporta dos rios pode se referir a uma inundação. Essas cidades, como Nínive, como a própria Babilônia, tinham rios afluentes do Tigre e do Eufrates, nessas duas cidades, que traziam água para a cidade se nutrir, para a cidade sobreviver. Então havia um tipo de represamento dessa água. Quebrando estes portões que represavam a água do rio dentro da cidade, causavam grande inundação e favorecia a invasão do palácio. Então o palácio real foi destruído. E então o verso 7, de uma maneira muito poética, diz: está decretado, a cidade rainha está despida e levada em cativeiro, as suas servas gemem como pombas e batem no peito. Assim, Nínive foi retratada como uma rainha, e ela foi destruída e foi levada em cativeiro. O verso 6 deixa isso aqui muito claro. O verso 6 e o verso 7 principalmente. E então, verso 8, Naum capítulo 2, verso 8, Nínive, desde que existe, tem sido como um açude de águas, mas agora fogem. Parai, parai, clama-se, mas ninguém se volta. Todos estão fugindo. A ideia de ela ser um açude de águas significa que muitas pessoas moravam dentro daquela cidade, mas no momento da invasão todos começaram a fugir e a sair. Então, todos gritando, tentando fugir daquela invasão, mas todos foram mortos. O tesouro da cidade, a prata, o ouro, no verso 9 diz isso, a prata e o ouro da cidade foi saqueada, não sobrou nada daquela cidade. E no verso 10, o que é que restou de Nínive? O vazio, a desolação e a ruína. Olha o que diz Naum, capítulo 2, verso 10. Vacuidade, desolação, ruína, o coração se derrete, os joelhos tremem e todos os lombos, a angústia e o rosto de todos eles empalidece. Todos esses versículos descrevem que o pecado sempre cobra o seu preço, a destruição. Irmãos, lembre-se disso. O problema da humanidade é o pecado. O problema de Nínive foi o seu pecado. Nínive recebeu a mensagem de salvação, se converteu em massa, houve um grande avivamento ali, mas 100 anos depois aproximadamente, Nínive deixou de crer no Senhor
e foi cobrada, houve uma profecia contra ela, ela poderia novamente ter se arrependido e muito provavelmente o Deus da misericórdia, o Senhor nosso Deus, teria recebido-a de volta. No entanto, Nínive decidiu viver nos seus próprios pecados, apesar desta mensagem, e foi arrasada e foi destruída, porque o pecado cobra o seu preço, que é a destruição. Hoje não é diferente. O pecado é o nosso grande problema. Temos que lutar contra os nossos próprios pecados. Essa é a verdadeira batalha espiritual. A grande bênção é você viver em santidade. Bênção é você ter uma vida de luta contra o pecado para oferecer a sua vida, o seu corpo, tudo que você tem como adoração ao nome do Senhor nosso Deus. E caso você que é crente no Senhor Jesus decida viver em pecados, o Senhor nesta vida vai acertar as contas com você. Lembre-se disso. Então arrependa-se do seu pecado. Não teste a ira do Senhor nosso Deus. Ele é imenso em misericórdia, está pronto para perdoar o arrependido e contrito. Mas aquele que vive em pecado, o Senhor nosso Deus, ele como vingador vai despejar o seu juízo. E por fim, uma última verdade que nós observamos neste livro e que é evidente, já temos falado sobre ela, é que o juízo é o limite da misericórdia. A misericórdia acaba onde entra o juízo de Deus. E Deus, ele julga, e julga com equidade e justiça, obviamente, como diz a Bíblia. O Senhor é o juiz perfeitamente justo, jamais Deus vai errar na sua sentença. Aqueles que não creram no Senhor Jesus Cristo serão julgados por suas obras. E como já vimos em outros momentos, nas nossas meditações da Escritura, essa condenação é um inferno de fogo. Então aquele que não creu deve se arrepender do seu pecado e urgentemente crer no Senhor Jesus Cristo. Essa última verdade, terceira e última verdade, nos diz que o juízo é o limite da misericórdia. A misericórdia acaba quando Deus decide despejar o seu juízo. E a partir do capítulo 2 de Naum, do verso 11 até o fim, nós observamos vários insultos que o profeta lança contra Nínive, obviamente sob a inspiração, sob a revelação e a inspiração do Senhor nosso Deus. Nínive se considerava como um leão, do verso 11 ao 13, e na introdução do capítulo 3, Nínive é um leão que devorava suas presas e destruía todos. Mas esse leão, ele será destruído, esse leão será arrasado, e os filhos deste leão também serão destruídos, serão mortos, e todos eles vítimas dos seus inimigos. Olhe o que diz no verso 13. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos exércitos, queimarei na fumaça os teus carros, a espada devorará os teus leõezinhos, arrancarei da terra a tua presa, e já não se ouvirá a voz dos teus embaixadores. Deus arrasará esse poderoso leão que achava que era indestrutível, e o leão aqui é uma metáfora para Nínive, para os assírios. Olhe em Naum capítulo 3, verso 1. Aqui em Naum capítulo 3, verso 1, nós temos um típico ai. Esse ai do início do capítulo 3 é uma expressão que se refere ao juízo de Deus, ao castigo de Deus contra os seus inimigos, pecadores, não arrependidos. Olhe em Naum capítulo 3, verso 1. Ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, e que não solta a sua presa. E aqui não solta a presa, mas uma referência à cidade como esse leão. Eis o estalo de açoites e o estrondo das rodas, o galope de cavalos e carros que vão saltando. E aqui é a descrição do exército babilônico entrando, o exército babilônico e dos medos que ajudaram os babilônios nessa invasão, entrando em Nínive. Verso 3, os cavaleiros que esporeiam a espada flamejante, o relampejar da lança, a multidão de traspassados, a massa de cadáveres mortos sem fim, tropeça gente sobre os mortos. Essa é a descrição: lanças, espadas e mortos por todos os lados, montanhas de mortos aqui, massa de cadáveres, mortos sem fim, pessoas tropeçando nos mortos. Tudo isso consequência do pecado de Nínive, que não quis adorar ao Senhor. Irmãos, o pecado traz a morte eterna,
mas a morte física também, a destruição de vidas, existe hoje por causa do pecado. O ser humano, principalmente aqueles que não conhecem a Deus, acham que o problema da sociedade é econômico, político, é um problema de saúde hoje na pandemia. Irmãos, são dificuldades sim, mas a raiz de todas essas dificuldades é o nosso próprio pecado. A pandemia veio por causa do pecado? Não duvido. O Senhor nosso Deus pode estar julgando, não tenho como afirmar, porque não tenho revelação de Deus para isso, mas pode muito bem Deus estar julgando a humanidade por causa dos seus pecados, por causa da sua injustiça, egoísmo, má distribuição de renda, principalmente idolatria e rejeição às verdades de Deus. A palavra de Deus hoje é pregada massivamente, não somente nas igrejas, através dos crentes, mas pelos crentes através da mídia. Então você tem a Bíblia hoje em todo lugar. Antigamente, na antiguidade, era muito raro você ver uma pessoa carregando um livro da Bíblia, dos 66 livros da Bíblia, porque eles eram caros, era difícil a tecnologia para produzir um livro na antiguidade. Hoje, você tem internet em todo canto, todo mundo tem um celular praticamente, e você pode ler a Bíblia em todo lugar, mas as pessoas não querem ler a Bíblia, preferem outras literaturas absurdas, tolas, incoerentes, sem sentido para a humanidade perdida, mas não sentido para a verdade absoluta, que é o Senhor nosso Deus. Desse sentido, então, o Senhor, Ele pode muito bem, se foi o que Ele quis, Deus é que sabe, destruir a humanidade ou punir a humanidade por conta dos seus pecados com esta pandemia. Mas vem um outro insulto a Nínive. Nínive, que era um leão e que foi destruído como leão, foi arrasado, esse leão foi humilhado e foi morto. Nínive agora é retratado como uma prostituta que o Senhor humilha, envergonha e a destrói também. Olha o verso 7, Naum capítulo 3, verso 7. Há de ser que todos os que te virem fugirão de ti e dirão: Nínive está destruída. Quem terá compaixão dela? A resposta é: ninguém. Quem terá compaixão dela? De onde buscarei os que te consolem? E Nínive é retratada como prostituta porque ela seduzia as nações com o seu poder, com a sua beleza, com a sua cultura, mas agora nada disso mais vale, porque ela foi contra o Senhor nosso Deus, e a ira de Deus foi derramada contra a cidade de Nínive. Nínive também é insultada ao ser comparada com Tebas. Outrora, os assírios destruíram Tebas com Assurbanipal em 664. Assim como aconteceu com Tebas, vai acontecer também com Nínive. Olha Naum capítulo 3, verso 8. És tu melhor do que Noamon, que estava situado entre o Nilo e seus canais cercada de águas, tendo por baluarte o mar e ainda o mar por muralha? Perceba então que Noamon é a Tebas. E Tebas foi destruída. Você acha que é melhor do que Tebas? Nínive não é. Você também será destruída, assim como Tebas foi. Então, Nínive será humilhada, destruída, como a cidade de Tebas, que era uma grande cidade no Egito, capital do Egito antigo naquele período. E então Nínive é insultada também como um gafanhoto. Essa é outra metáfora dada para Nínive, e é uma forma de insultar a cidade e mostrar o quanto ela está longe do Senhor e merece o juízo de Deus. Olha Naum capítulo 3, verso 15. No entanto, o fogo ali te consumirá, a espada te exterminará, consumir-te-á como o gafanhoto, ainda que te multiplicas como o gafanhoto e te multiplicas como a locusta, ainda que fizeste os teus negociantes mais numerosos do que as estrelas do céu, o gafanhoto devorador invade e sai voando. A ideia aqui é que, como este gafanhoto ele vive em nuvens de gafanhoto, mas Nínive será destruída, será dispersa, será consumida pelo próprio gafanhoto devorador. Outra figura do gafanhoto que destrói as lavouras é o chamado devorador, este gafanhoto. E no verso 17 fala dos príncipes de Nínive que vão fugir como os gafanhotos. Os príncipes, os chefes, fugirão como gafanhotos que saem voando. E aqui é outra forma de mostrar a destruição da cidade, insultando a cidade desta forma. Por fim, os dois últimos versículos
da profecia de Naum, versículo 18 e 19, são um canto fúnebre. É o canto final da morte da cidade de Nínive. Os líderes assírios morreram, o povo está morto, todos fugiram da cidade, não há solução para Nínive. Nínive foi arrasada pela ira de Deus. Olha Naum capítulo 3, verso 18. Os teus pastores dormem. A ideia aqui é que eles morreram. Ó rei da Assíria, os teus nobres dormitam, o teu povo se derrama pelos montes, não há quem o ajunte. O fato de o povo estar derramado sobre os montes quer dizer que fugiram da cidade e foram mortos. Vários mortos pelos montes ao redor da cidade de Nínive, e não tem quem os sepulte. Verso 19. Não há remédio para a tua ferida, a tua chaga é incurável. Todos os que ouvirem a tua fama baterão palmas sobre ti, porque sobre quem não passou continuamente a tua maldade, não há remédio para esta cidade. E aqui é importante contrastar o último versículo da profecia de Naum com o último versículo da profecia de Jonas. O último versículo da profecia de Jonas é uma questão, é uma pergunta que fica em aberto. Assim também, a profecia de Naum termina com uma questão. Lembrando, olha Jonas capítulo 4, verso 11. Não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda e também muitos animais? Essa pergunta, obviamente, tem uma resposta muito clara. A resposta é sim. Claro que Deus vai ter misericórdia de Nínive. Jonas não teve misericórdia de uma planta, mas Deus, melhor dizendo, Jonas teve misericórdia de uma planta que o cobriu com a sua sombra, mas não teve misericórdia de Nínive. Deus teve misericórdia desta grande cidade de Nínive e a poupou e evitou a sua destruição naquele período, naquele momento. Deus teve compaixão, Deus teve misericórdia. Mas em Naum 3,19, será que há remédio para Nínive? Deus já perdoou em outro momento, Deus teve misericórdia, Deus promoveu um avivamento naquela cidade, mas 100 anos depois a cidade está idólatra, a cidade está perdida, a cidade está contra Deus, longe do Senhor, vivendo nas suas prostituições, fazendo suas guerras injustas. Há remédio para Nínive? E a resposta em Naum 3,19 é: não há remédio para a tua ferida, a tua chaga é incurável. Nínive não vai se arrepender dos pecados. Todos os que ouvirem a tua fama baterão palmas sobre ti, porque sobre quem não passou continuamente a tua maldade? A maldade passou de Nínive, dos assírios, destruíram muitas nações e todos bateram palma. Não há remédio mais para esta cidade, para esse povo. Então o que é que vem? Vem a ira de Deus. 2 versículos, finalizando estes 2 livros. Jonas 4,11 finaliza o livro do profeta Jonas. Naum 3,19 finaliza esta profecia. Jonas termina com uma questão que é respondida pela palavra misericórdia. Naum termina com uma questão que enfatiza a palavra ira, a ira de Deus contra aquela cidade. O mesmo povo, certamente pessoas diferentes aqui, mas a mesma nação, o mesmo povo, Deus julgando essa nação porque não havia mais remédio. Olha, para nós hoje há remédio. O remédio espiritual para as nossas vidas hoje chama-se arrependimento. Estamos no momento que Deus tem misericórdia, Deus é longânimo, Deus é perdoador. Arrependa-se do seu pecado, você que é crente no Senhor Jesus Cristo, e procure viver em santidade e obediência ao Senhor. Santidade não tem muito a ver com emoção, santidade tem a ver com obediência. Mesmo que você muitas vezes não sinta vontade de ler a Bíblia, não sinta vontade de adorar a Deus, leia, adore, busque ao Senhor. Você estará sendo obediente. Busque a Deus para que Deus transforme o seu coração, para que você tenha prazer em adorar e glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Há remédio para nós. Deus perdoa o nosso pecado todo dia. Se você estiver arrependido, este é o remédio. Mas se você não se arrepende dos pecados, mas se você vive intencionalmente nos seus próprios pecados, não se esforça para lutar contra o pecado, aceita o pecado com naturalidade na sua vida, vive na cultura de pecado do mundo ao seu redor, então talvez Deus
tenha que lhe visitar como vingador e despejar a ira dele sobre você, para que você aprenda a temer e adorar e glorificar o nome do Senhor nosso Deus. O que aconteceu para Nínive mudar tanto do século VIII para o século VII a.C.? Século VIII, avivamento e conversões. Século VII, destruição da cidade por causa dos seus pecados de idolatria e muitos outros pecados. O que foi que aconteceu? Nós não sabemos ao certo. Não tem nada revelado na Bíblia. No entanto, algumas considerações podem ser feitas aqui. Uma delas é que pode ter acontecido que a geração convertida não preparou a próxima geração. Não pregou o evangelho como deveria para a próxima geração. Pode ser que este tenha sido um fator. Isso deve nos alertar, nós que somos crentes no Senhor Jesus Cristo, a preparar as próximas gerações. É certo que Deus é quem converte, sabemos disso, Deus é quem transforma, mas nós temos a missão de ensinar os nossos filhos, de ensinar as crianças na igreja do Senhor Jesus Cristo, para crescerem no conhecimento de Deus e tomarem as decisões sempre em favor da vontade do Senhor. A Igreja de Jesus tem esta missão de preparar as próximas gerações. Isso significa continuar pregando o Evangelho, isso significa continuar ensinando a Bíblia da maneira correta. Essa é uma grande atividade da Igreja para adorar o Senhor nosso Deus, para evitar a ira de Deus e para manter os crentes em Jesus firmes, proclamando a mensagem do Senhor. Aprendamos então com a cidade de Nínive, se realmente esse foi um problema daquele povo, a geração convertida não preparou a próxima geração, vamos evitar este problema no nosso meio. Uma segunda grande verdade aqui, de tudo que nós aprendemos, é que nós temos que compreender o propósito desta profecia para a nossa vida. E o propósito dessa profecia para nós é semelhante ao propósito dessa profecia para Judá. Deus estava mostrando a Judá a ira dele nos ninivitas, para que Judá não quisesse passar por aquilo. Deus estava mostrando a Judá que ele é um Deus perdoador, bom, mas também um Deus que se ira contra o pecado. E que Judá devia ver nisso um alerta, uma mensagem para não cair na ira de Deus. Como sabemos pela história bíblica, infelizmente, Judá não se arrependeu dos seus pecados e foi levado cativo pelos babilônios. Mas nós podemos aprender a não cair na ira de Deus, a não estar debaixo da ira de Deus. Como? Arrependendo-nos dos nossos pecados, buscando viver constantemente em fidelidade ao Senhor, em santidade ao Senhor nosso Deus. Esta é a profecia de Naum. Você agora entende por que ela está muito relacionada ao livro do profeta Jonas. Tem em comum os ninivitas, a cidade de Nínive. Jonas pregou para aquela cidade uma mensagem de juízo e destruição, e houve conversões e arrependimento e conversões ali na cidade de Nínive no século VIII a.C. Naum pregou, na verdade ele pregou uma mensagem de destruição também, só que já apresentando a futura destruição que viria sobre Nínive, para que os judeus se arrependessem dos seus pecados e não acabassem como os ninivitas. Essa é a relação entre a profecia de Jonas e a profecia de Naum. E essa relação nos mostra que o Deus da misericórdia de Jonas, ele também se ira contra o pecado, como aconteceu na profecia de Naum. Revisando as três principais verdades que observamos nesse livro, Deus se ira contra o pecado e pune o pecador. Não esqueça disso. O pecado sempre cobra o seu preço, que é a destruição, e o juízo é o limite da misericórdia. Deus é misericordioso, mas em um dado momento ele vai derramar o juízo de Deus sobre aqueles que não se arrependem dos seus pecados. Essa profecia nos apresenta como Deus é, o caráter de Deus, a misericórdia do Senhor e a ira do Senhor. Nosso Deus, ele é tudo isso, muito complexo realmente, e nós temos que buscar o Senhor para compreender cada vez mais como o Senhor nosso Deus é, a fim de que o adoremos e o glorifiquemos, para que o nome do Senhor seja glorificado sobre a terra. Irmãos, Deus nos abençoe a estarmos buscando essa misericórdia do Senhor, arrependidos dos nossos pecados. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar e pedir as bênçãos do Senhor
para as nossas vidas neste início de semana. Pai, muito obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Estudamos, ó Pai, aqui na profecia de Naum, o quanto o Senhor é um Deus de ira e como o Senhor é maravilhoso em misericórdia também. Como o Senhor apresenta esta mensagem de arrependimento para o teu povo Judá naquele período, como o Senhor apresentou essa mensagem pelo profeta Naum e mostra a nós quanto precisamos nos arrepender dos nossos pecados e sermos gratos a Ti, porque o Senhor é extremamente bom e maravilhoso. Senhor, obrigado pela nossa vida, obrigado pela salvação que temos em Jesus. Te agradecemos pela proteção que o Senhor tem nos dado até aqui. Cuida, ó Pai, daqueles irmãos que já foram contaminados, para que em breve melhorem. Protege, ó Pai, a Tua igreja. E protege, Senhor Deus, tem misericórdia da nossa cidade, que tem tido tantos casos dessa pandemia. Protege o nosso país, Senhor Deus, dá lucidez, entendimento aos políticos, aos gestores, para que saibam o melhor rumo segundo o Teu querer. Aplaca, ó Pai, a Tua ira que nós te suplicamos e pedimos segundo a Tua misericórdia. É em nome de Jesus que nós oramos, agradecidos por fazermos parte da Tua igreja, do Teu reino, do Teu projeto, ó Pai, de salvação da humanidade. Pedimos isso no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos e até breve.